E aí nós vamos, para começar, nós vamos ler uma pequena mensagem, nos preparando para o início. Ele diz: seja otimista, não fique alheado, descontrolado e indeciso ante os problemas. Erga-se, ser otimista é enxergar uma solução em tudo. É crer firmemente que o mundo está nas mãos de Deus. Creia que você é filho da divindade, da virtude, do bem e do amor, assim como os outros. E vá em frente. Você é otimista quando realmente acredita que está a caminho da felicidade. Bem, diante disso aí, dessa mensagem otimista, vamos nos preparar, fazendo a nossa oração, pedindo a Deus, aos espíritos amigos, aos nossos dirigentes espirituais, para nos amparar nessa tarefa, nos orientar, envolver a todos nós, independente de onde estejamos, porque estamos longe fisicamente, mas perto emocionalmente. Pedir aos espíritos amigos que envolvam nosso companheiro Edson, e que todos nós possamos enviar para ele nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos. Vamos fazer aquela prece que o mestre Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Edson, assim seja. O espaço é seu, fique à vontade e vamos então começar. Então, boa noite a todos. Eu quero começar aqui pedindo desculpas, porque eu comecei com sintomas aqui de Covid domingo, hoje eu estou num ápice aqui, então se eu tiver que dar uma paradinha, beber uma água, tossir um pouquinho, mas pode ficar todo mundo tranquilo que tem um distanciamento de quilômetros aí, ninguém não vai pegar. Então, agradeço a Casa da Fraternidade, a oportunidade. Luiz não tem que me agradecer em nada, só dei uma ideia e eu espero que essa ideia possa, e já está valendo, e tenho certeza na competência de todos vocês, que é fenomenal, assim. Muitas luzes, muitas mentes serão iluminadas a partir dessa iniciativa de vocês. Agradeço por poder participar, espero que Jesus, que o mentor espiritual de cada um de nós, possa estar aconchegado, para que as palavras possam fazer sentido, para que possam ser inspirados, cada um de vocês, no sentido de trazer o entendimento adequado, o entendimento daquilo que a gente quer compartilhar e que vem trazer. Eu vou pedir desculpas também pelos slides, normalmente eu não tenho passado os slides em aula, porque eu me sinto mais à vontade de trabalhar com aquilo que está no meu roteiro, sem compartilhar, porque às vezes eu passo sem falar, eu vou adiante, eu pulo um slide, eu vou passando adiante, ou eu vou voltando. E isso me dá uma liberdade. Mas, assim, como minha esposa, Ana Moreno, fez aí uma palestra, a Juliana disse que todo mundo ficou gostando muito e tal, eu falei, não posso ficar tão abaixo dela, senão ela vai me criticar depois, então a gente está fazendo um esforço aqui para ver se chega um pouquinho perto dela. Antes de começar, da gente ir para o tema aqui propriamente dito, eu queria que vocês, para não precisar ninguém falar, quem acredita em reencarnação, coloca a mão na frente da câmera aí para a gente saber quem acredita em reencarnação. Todo mundo? Quem não acredita em reencarnação, por favor, coloque a mão. Então ficou mais fácil. Todo mundo acredita, ficou muito mais fácil. A gente não precisa nem da ciência para poder provar, né? Então, a ciência vai nos ajudar, porque o objetivo da aula é fazer com que a gente possa, a partir das pesquisas científicas que foram realizadas e que estão registradas em livros, registradas em congressos, essas pesquisas elas possam
de alguma maneira, contribuir para que se coloque um elefante na sala. Quando a gente tem um elefante na sala, é um problema grande, que está lá, mas que ninguém quer resolver. Então, todo mundo deixa o elefante na sala, finge que não está vendo ele e vai convivendo com aquele elefante na sala. Esse é o objetivo da palestra, de mostrar as pesquisas, tudo isso, e determinar que o elefante está ali na sala e que ninguém quer tirar ele da sala, ninguém quer resolver esse problema, e o problema persiste assim. Então, vou começar a compartilhar meus slides aqui, como Juliana falou. Creio que é desse jeito. Eu sumi, tá certo, Juliana? Assim mesmo? Isso mesmo. Pronto. Bom, então, na verdade, a gente tem o objetivo geral dessa aula, é demonstrar, através de provas científicas, né, o fato da reencarnação e de como ela se processa, né, de que forma que ela auxilia a nossa evolução, né, com objetivos específicos de explicar, né, a necessidade dela para a evolução, o mecanismo onde se estabelece a justiça divina. Não há como a gente interpretar a justiça divina sem esse mecanismo da reencarnação. Não há como haver justiça se uns nascem em condições totalmente diferentes, totalmente de poucas possibilidades não no sentido financeiro, mas possibilidades até físicas de locomoção, pessoas que nascem com câncer, crianças com câncer, que vão ter uma vida de 7, 10 anos de idade, e sendo uma única vida, de que maneira que a gente poderia demonstrar a justiça divina ou dizer que há uma justiça divina nessa vida material que a gente hoje está aqui gozando dela, né? Então, depois a gente quer apresentar ela, de que maneira que a ideia da reencarnação perpassou pelas diversas culturas, tanto quanto na história, na filosofia, e depois, no final da aula, apresentar esses trabalhos científicos que vão, de alguma maneira, trazer evidências de reencarnação para a gente. Tá? Esse conteúdo todo que eu estou passando aqui, eu vou depois passar para a Juliana, para o pessoal, para a Léo, para o pessoal distribuir, se alguém quiser, porque tem algumas informações que a gente vai passar de forma bem ligeira, bem rápida, bem en passant, apenas para que fique registrado, mas talvez seja importante que vocês tenham para fazer uma consulta posterior, para se lembrar do livro que foi dito, para tudo isso. Então, a gente vai poder passar. Né? O que é reencarnação? É o espírito retornando a essa experiência da matéria, porque a gente precisa estar lá na questão 196 do Livro dos Espíritos, né, que necessita dessa experiência para se purificar. Porque todos nós sabemos, tá, nos princípios da doutrina espírita, que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Esse mundo material poderia até não existir. Mas ele, de uma certa maneira, aproveita essa nossa redução vibratória para acelerar o nosso desenvolvimento, para acelerar o nosso processo evolutivo. Então, no trabalho na matéria mais densa, o espírito vai, então, colocar em prática essas ideias e esses conhecimentos que ele vem adquirindo ao longo de múltiplas existências. Está sempre a reencarnação, está a serviço da evolução. Ela vai explicar como é que o espírito pode chegar à perfeição. Só se chega à perfeição vivendo essa experiência de vidas sucessivas e aprendendo com elas. Nós, na verdade, podemos interpretar que nosso espírito é como se ele fosse uma semente. Então, nós somos um potencial evolutivo, nós somos um vir a ser. Essa semente vai possibilitar essa nossa... Tudo nós já temos dentro de nós, da mesma maneira que a semente tem todas as características da árvore que virá a ser. Assim acontece conosco, o nosso espírito é como se fosse essa semente, tem todas as possibilidades, tem nosso futuro já evolutivo delineado nessa semente, nessa centelha divina que nós somos, e nós vamos trabalhar para, então, chegarmos a essa perfeição. A finalidade é essa, gente... E aí é uma pergunta, se o espírito progride no estado errante,
Estado errante é quem não está encarnado e que ainda precisa evoluir, ele está num estado errante. Todo espírito que ainda precisa reencarnar, na verdade, ele vai estar no mundo espiritual no estado errante, porque é um estado temporário que ele vai ter que retornar à matéria. E os espíritos superiores lá, os espíritos puros que não precisam mais reencarnar, eles não estão mais em estado errante, que já são espíritos puros. Mas todo espírito que ainda precisa da reencarnação, ele se encontra no estado errante, e a pergunta é se pode se melhorar no mundo espiritual, nesse estado errante. Aí a resposta é que pode muito, conforme a vontade, mas é que na existência corporal que ele vai pôr em prática essas novas ideias que adquiriu. Aí a gente vai perceber na literatura de André Luiz que no primeiro livro dele, para a gente ter uma ideia de como que o espírito progride lá no mundo espiritual também. André Luiz, no primeiro livro dele, ele chega lá, no nosso lar, ele não sabe levitar, ele não sabe fazer aquela, aliás, volitar, né? Aquela propriedade do espírito se movimentar pelo ar com o próprio corpo, né? Essa volitação. Ele não consegue fazer isso. Ele termina lá, após aquela jornada, todo aquele período do livro Nosso Lar, ele termina no último capítulo lá, adquirindo essa possibilidade de volitação, ou seja, ele evoluiu, ele cresceu, ele conseguiu algum tipo de evolução. No segundo livro dele, a gente vai perceber que ele lá no Mensageiros, ele não conseguia emitir luz de si mesmo, se transformar em luz quando ele orava. Aí no segundo livro, nos Mensageiros, ele e Vicente, junto com a Aniceto, quando estão se direcionando à Terra, eles começam a orar e todos eles, os dois, começam a emitir luz de si mesmo a partir da oração. Então é uma outra progressão. Então ele vai realmente se melhorando no mundo espiritual, todos nós vamos melhorar. Mas assim, lá há muito disso aqui, é o aprendizado teórico. Aqui é o exercício prático. Tudo que a gente lá adquire de instrução, de teoria, que a gente vai, a partir dessa dificuldade dos hormônios, da dificuldade da carne, que nos sujeita a muitas necessidades, a gente vai ter que, então, ver, por esse exercício prático, se aquilo que foi teoricamente compreendido pelo Espírito, se ele realmente se consolidou num aprendizado. Por isso, Emmanuel vai dizer que a Terra é esse laboratório das nossas experiências evolutivas e que é na existência corporal que a gente vai pôr em prática essas novas ideias que adquirimos. Na questão 132, está dito que Deus nos impõe a encarnação. Impõe exatamente para que seja essa necessidade da gente colocar em prática. Quais são as sequências dos objetivos da encarnação? Colocar em prática, a gente já falou isso várias vezes, colocar em prática aquilo que a gente estudou e conheceu no mundo espiritual, construir relações, mas mais do que construir relações, porque nós somos espíritos complicados, nós não somos os espíritos fáceis, se fôssemos já estávamos muito além desse planeta de provas e expiação. Nós, como somos complexos, nós vamos ter que, aqui na reencarnação, reconstruir as relações. Vamos ter também que trabalhar uma nova qualidade moral. Às vezes o espírito leva 4, 5 encarnações para trabalhar uma qualidade moral apenas. Então a gente vai ter que trabalhar essa qualidade moral e experimentar aquilo que a justiça divina fica comprovada, experimentar posições que não tenhamos ainda ocupado. Então, a modificação de situações, a modificação das nossas posições, para que a gente possa aprender a não julgar o outro, porque é sempre muito fácil para todos nós julgar quando nós não estamos vestidos ali na situação, não estamos vivenciando a situação que o outro. E provas aqui nem só reencarnam espíritos que tenham expiações. Aqui reencarnam espíritos que estão em prova. Provas são desafios evolutivos. São essa busca de melhoramento, a busca de qualidade, busca de uma nova condição. Falando de reencarnação, acontece que lá lá na vida, lá na antiguidade, né,
sempre se falou de reencarnação, estou tentando controlar o horário aqui. Lá na antiguidade, a gente sempre se falou de reencarnação, e há até uma certa confusão, depois eu vou explicar isso, porque Sócrates colocou essa ideia, diz Platão que Sócrates colocou essa ideia, porque Sócrates, como Jesus não escreveu nada, mas Platão escreveu, colocou em livros as ideias de Sócrates, e os próprios espíritos, antes de Sócrates, e os próprios mitos anteriores ainda a Sócrates e os pré-socráticos, todos esses mitos traziam essa ideia de renascimento, mas dessa maneira de metempsicose, que é essa mudança de psique, né? Mudança de corpo, essa transmigração de um corpo para outro. Só que o problema dessa metempsicose, dessa transmigração, é que essa crença abrange a possibilidade da alma encarnar como humano, como animais ou vegetais. Então, é uma crença que os gregos, egípcios, romanos, chineses, na Índia e esquimós, vários adotaram ao longo da história, mas traz essa ideia de transmigração, como essa ideia de possibilidade de reencarnar como humano, animal ou vegetal. Então, a gente percebe que não tem sentido, não tem nenhum... deixa eu me achar aqui, que eu tentei achar vocês. Viu? Não tem nenhum cabimento essa ideia, mas assim, e por incrível que pareça, todos não, mas muitos daqueles que vêm rechaçando a ideia de reencarnação ao longo da história, vêm se utilizando desta possibilidade de transmigração da alma para animais e para vegetais. Desse tipo de postura mítica é que, a partir dele, é que essa ideia vem sendo rechaçada ao longo da história por muito tempo. Mas é uma ideia incompatível com a ideia evolutiva, porque ninguém retrograda. Nós, humanos, não vamos retrogradar para uma condição de animal ou de vegetal, né? A ideia correta é essa palingenesia, que é, de novo, gerar de novo, ou seja, um novo nascimento, né? O renascimento sucessivo do indivíduo, sempre de forma linear, progressiva, até podendo ser estacionária, mas não retrógrada. Essa é a ideia correta, palingenesia, né? E André Luiz vai trazer uma ideia mentensomatose, que é uma mudança de corpo e não de alma, onde mudança de corpo soma, não de alma psique. Então, mentossomatose, André Luiz vem trazer para a gente. Então, essa reencarnação, que a gente tem que ter ela em mente, essa ideia desse renascimento sucessivo em outros corpos, mudança de corpos, não de alma, mas sempre de forma linear, progressiva, nunca retrógrada, e até estacionária é muito difícil que seja, porque a gente sempre vai adquirir algum tipo de conhecimento, a gente sempre vai trazer algo a mais, algo novo a partir de toda a experiência, a gente agrega conhecimento. E quando a gente reencarna, sempre há o esquecimento do passado. Por que nós esquecemos o passado? Porque é o esquecimento do passado que vai permitir esse recomeço para todos nós, vai atenuar os sentimentos de culpa, vingança, de remorsos, né? Tem os inconvenientes. Quais são? Os inconvenientes de você lembrar do passado. Lembrança dos deslizes morais que a gente cometeu. Tem o inconveniente, se a gente se lembrasse do passado, da exaltação do orgulho, da prepotência, em função de posições de destaque, da supressão do livre-arbítrio. Se eu, por acaso, me lembro que eu sou devedor perante outra pessoa, meu livre-arbítrio vai estar, de uma certa forma, prejudicado, porque eu sempre vou me lembrar daquele passado e vou deixar de exercer o meu livre-arbítrio, não vou ter liberdade de ação, não vou ter aprendizado dessa maneira. Lembrando do ódio também, eu vou fazer com que ele ressurja, alguém me fez alguma coisa, eu vou lembrar daquilo que me foi feito, esse ódio vai ressurgir, não tenho condição de apagar ele, eu vou me sentir humilhado
perante alguém que eu tivesse ofendido no passado. Então, a lembrança do passado traz esses inconvenientes para todos nós. E traz o esquecimento do passado traz as seguintes vantagens. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia fazer um comentário. É que eu não sei se você gostaria que fizesse durante ou no fim. Não, pode fazer, eu fico bem tranquilo. Então, deixa eu ir rapidinho. A parte da culpa e do remorso são dois itens que são muito importantes porque eles são muito fortes, sabe? Tem uma série de outras coisas que ocorrem, né, ou que podem acontecer, mas a gente sabe que culpa e remorso, elas às vezes acabam a vida da pessoa. Tem pessoas que levam uma vida inteira sofrendo, tendo uma série de dificuldades, tendo problemas de saúde graves, né, doenças, coisas assim terríveis por causa dessas duas coisas, tanto a culpa como o remorso. Como você falou, se alguém lembra que matou, por exemplo, a mãe ou o pai, ou aquele outro que cometeu um crime bárbaro contra alguém que está ao lado, o remorso, entendeu? Isso não ajudaria em nada, né? Não ajudaria em nada. A gente já tem uma dificuldade porque a gente não consegue se livrar totalmente. Então, esse esquecimento do nosso psique consciente, mas no psique inconsciente, que a gente vai trazer alguma coisa de intuição, alguma coisa dessa memória de sentimentos, a gente sempre vai trazer. Tem também os obsessores que vão ficar buzinando no nosso ouvido, então a gente nunca fica totalmente livre desse tipo de influenciação, desse tipo de culpa, desse tipo de lembrança, mas só o fato de que ela não seja consciente, não esteja aqui atrapalhando a minha atitude diária, o meu dia a dia, eu posso deixar ela num nível inconsciente, num nível secundário da minha psique, dessa forma, ela nesse nível secundário, ela vai me libertar, vai permitir que eu possa agir de uma forma mais livre, sem ficar preso a esse tipo de situação. E o remorso é aquela situação, né? Porque o remorso talvez seja a coisa mais mal trabalhada por todos nós, porque a gente, na hora que a gente sente remorso, significa que a consciência está dizendo para a gente, que está sinalizando para a gente que a gente fez alguma coisa que não devia ter feito, que a gente devia pensar melhor, e nesse momento, se a gente pudesse administrar o remorso, se recuperando frente a um ofendido, tentando refazer aquela situação de alguma maneira, a gente se libertava da culpa futura, porque se a gente ignorar o remorso, ele vai para o nosso subconsciente como recalque, ele vai, de alguma maneira, fazer com que algum tipo de complexo, algum tipo de dificuldade penetre na nossa consciência. E a grande vantagem do esquecimento do passado é essa oportunidade de recomeço, sem qualquer tipo de lembrança perturbadora, mas a principal delas é essa reconciliação com antigos adversários. Por que a gente não fica junto dos nossos adversários no plano espiritual? Porque a nossa energia, o ódio que a gente tem, a antipatia que a gente nutre frente aos adversários, ela é tão grande que impossibilita qualquer tipo de aproximação. Há um completo afastamento, porque aquele ódio, aquela energia, ela impossibilita. A gente vai estar num mundo telepático, num mundo onde todo mundo sabe o que a gente pensa. Então, é impossível a gente trilhar e a gente conseguir, sem esse processo da reencarnação, a gente conseguir avançar do ponto de vista evolutivo, porque a gente lá, André Luiz aprendeu a volitação, aprendeu também a reformar os sentimentos dele, mas não é fácil. Se tivesse quando está você e um adversário, os dois desencarnados, a solução é reencarnar os dois, porque assim, não tem condições de fazer essa harmonização no plano espiritual. Então, aqui a gente tem essa oportunidade de reconciliação. A gente muitas vezes traz um filho que foi um antigo adversário, por causa nossa ou por causa dele, tanto faz. A gente está aqui refazendo situações, refazendo o nosso caminho, refazendo a nossa estrada, né? E vamos passar para a parte da história, porque acho que essa temática da reencarnação vai ser vista em muitas outras aulas. Acho que a próxima é com processo educativo, então vai dar para ter uma ideia. Bom,
aqui a gente começa a trazer para vocês a ideia da reencarnação em diversas culturas, né? Começa lá, a gente vai ter lá na Índia, nos textos védicos lá, e depois com Krishna, no Bhagavad Gita, né? Que escreve um capítulo, o Bhagavad Gita é um capítulo lá do Mahabharata. Mahabharata significa Grande Índia, e o Bhagavad Gita é canção do Senhor, canção do Mestre, como sendo o Mestre, o Senhor Krishna, né, que se denominava um Deus. Né? E aí ele tem lá um diálogo com Arjuna, e ele vai trazer claramente, fica bem claro, 3.000 anos antes de Cristo, no Bhagavad Gita, essa mensagem oral, né, que vai ser escrita lá no século I antes de Cristo, depois. E ele traz bem claramente as maneiras como aquele guerreiro Arjuna devia fazer o enfrentamento dessa vida material, devia entrar naquela guerra que ele ia desenvolver entre Kurus e Pândavas, mas, na verdade, era uma guerra muito maior do que essa. Era uma guerra com as suas dificuldades íntimas, era uma guerra com o seu egoísmo, com seus aspectos materiais. E para que o Arjuna pudesse enfrentar essa guerra lá com os aspectos materiais, o Krishna vai dar para ele vários caminhos de yoga. Yoga como a ideia de união com a alma divina. Então ele traz vários caminhos de yoga, e um dos caminhos é o Sankhya Yoga. Esse Sankhya Yoga ele vai dizer que é um caminho da libertação, né? E é o caminho da compreensão da natureza espiritual dele. Aí Krishna deixa bem claro que Arjuna, já viveu muitas vidas, só que Arjuna não se lembra delas. E que Krishna, também viveu muitas vidas, mas ele se lembra de todas. E aí ele traz essa ideia da imortalidade da alma e dos renascimentos sucessivos que fazem parte do hinduísmo. A Índia é a grande mãe da doutrina da reencarnação para todos nós, 3.000 antes de Cristo. Depois a gente tem o Egito, né? O Egito tem esse deus Tote, ou conhecido na Grécia como Hermes, que vai trazer Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, está em diversas culturas, vai trazer aquelas leis e princípios herméticos, uma ideia espiritualizante, né? A ideia dessa, uma estimativa dele de 2.500 a 1.500 a.C., essa ideia de que o todo é mente, que o universo é mental, uma ideia que até hoje a gente, de uma certa maneira, está cada vez mais presente, a gente está tendo cada vez mais esse entendimento de que realmente Deus está em nós, Deus não é material, Deus é mental, e como Deus é mental, está em nós também não somos material, mas isso é assunto para outra. E que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está fora que é como o que está dentro. Então, toda essa ideia também da reencarnação e dessas vidas sucessivas, trazidas pelo Hermes. A gente vai ter na Pérsia, no zoroastrismo, através de Zaratustra, lá, 660 a.C., vai dizer que aquele que, durante o período de vida na Terra, vive na dor e no desgosto, sofrem por conta de suas palavras mesquinhas e das suas mais ações no corpo interior. Está errado ali, não é mais ações no corpo anterior, pelo que é punido no presente, Zaratustra. Depois a gente vai ter os pré-socráticos, né? Lá 700 a 500 a.C., Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras de Samos, né? Então, dentre todos esses pré-socráticos, o mais interessante é o Pitágoras, que ele professava essa crença da reencarnação de forma bem intensa, ele passou ela adiante para muitos discípulos dentro daquela escola dele, e, inclusive, ele dizia se lembrar de várias reencarnações dele, dizia que tinha sido, sei lá, uma prostituta, não esqueci aqui agora. Ele se lembrava de 5 ou 7 reencarnações dele antes daquela encarnação. Então, ele é um dos também que vai falar da reencarnação na história.
Depois a gente tem Sócrates, Platão e Aristóteles, mais especificamente Sócrates e Platão. Sócrates ensinava, segundo Platão, porque Sócrates não escreveu nada, ensinava essa imortalidade da alma e a reencarnação. E diz Sócrates, é certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos, que a sorte das almas boas é melhor e aquela das más é pior. Está lá nesse livro, Fédon. Esse livro é interessante, eu li ele há um tempo atrás, e vou falar dele um pouquinho mais na frente para a gente ter a ideia de que maneira que aquela transmigração de alma, metempsicose, contaminou, por que contaminou e por que não devia ter contaminado o pensamento ocidental a partir daquilo que está escrito no Fédon. Depois a gente tem no cristianismo, até o século 553, né, vai desde Cristo até o século 553, depois de Cristo até o ano, né? A reencarnação, na verdade, ela era mais professada pelo cristianismo ortodoxo, o catolicismo, que é o cristianismo ocidental, não acolheu abertamente essa doutrina, mas ela foi defendida por grandes figuras, Plotino, Orígenes, Porfírio, Pródos, na escola lá de Alexandria, neoplatonismo. Essa escola de Alexandria ela foi destruída lá pelo bispo de Alexandria, Santo Sírio, 414 depois de Cristo. Depois a escola de Atenas, também neoplatonismo, também foi encerrada pelo imperador Justiniano em 529. Então a gente vai vendo que, de uma certa maneira, a igreja, aquele catolicismo, ele vai para alguns bispos, algumas figuras do catolicismo imperial, vai fazendo com que essa ideia seja sufocada, com que ela seja destruída. A gente vai ver depois no Concílio de Constantinopla mas antes do Concílio, Justiniano já tinha encerrado lá a escola filosófica lá de Atenas também, né? Então, essa disseminação de ideias, a gente vai passar nisso aqui bem rapidinho. Esses neoplatônicos, eles estudavam lá na escola de Alexandria, pensadores romanos se impregnaram dessas lições de Platão, difundindo elas. Os druidas, eles apoiavam os ensinos nessa justiça da reencarnação, do tipo palingenesia, né? E, inclusive, César tem um livro, ele escreveu um livro, Guerra das Galhas, onde ele vai dizer sobre os druidas, que uma crença que eles procuram sempre estabelecer é a fé de que as almas não perecem e que depois da morte passam de um corpo para o outro. Está lá nos escritos de César. Como vocês vão ter todo esse material que eu vou passar, então eu vou passar muitas vezes de forma bem en passant para que a gente não perca muito tempo, né, nessas questões. Então, na Pérsia, a gente já falou que ainda tem os sufis lá, influenciados lá pelo Zoroastro, que ainda creem na reencarnação. Na Inglaterra, a feitiçaria ensinava a reencarnação. Voltaire, inclusive, tem até um livro interessante onde ele vai falar disso, da feitiçaria que ele encontrou, dessa ideia de reencarnação que eles divulgavam lá na Inglaterra, quando ele para lá foi. Na França, lá os cátaros também aceitavam essa crença da reencarnação. Na África, quase que 100 tribos acreditavam nessa metempsicose, na palingenesia. Na América do Norte, no Alasca, na China, aparece na obra de Lao Tse, mas na China também ao hinduísmo, que para lá foi. Os judeus, através da Cabala, acreditavam na reencarnação. Os gnósticos cristãos também acreditavam na reencarnação, ensinavam ela clara e abertamente, perseguidos lá pelos mais conservadores. E no Velho e no Novo Testamento tem várias alusões à crença da reencarnação, em Jó, Jeremias, Malaquias. Depois, no Novo Testamento, a gente vai ter Mateus, Marcos, Lucas. A gente só vai dar uma passadinha aqui em dois aspectos. Por exemplo, nesse Mateus 11, 7 a 15, Jesus falando sobre Elias, e o que é importante a gente perceber é que ele dá um depoimento sobre João Batista e vai dizer sobre João Batista que, se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus está lá, mesmo
com todas as revisões, com todas as conciliações que foram feitas nos ensinos bíblicos, está lá bem claramente que Jesus textualmente dizendo que João Batista era o Elias que havia de vir. E um outro texto aqui também, em que Jesus pergunta aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, quem eles dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Então isso é mais interessante do que tudo, porque se Jesus vai perguntar quem acham que eu sou, a gente percebe que havia um pensamento, e era uma coisa natural, que não só o retorno de Elias, mas podia ser a possibilidade da reencarnação de qualquer outro profeta. Então, é uma ideia que era corrente. O próprio Jesus estava ali trabalhando essa ideia com os discípulos. Se não existisse reencarnação, por que Jesus ia perguntar quem eles acham que eu sou? É a mesma coisa de que muitos alegam que Moisés proibiu que se falasse com espíritos, mas a gente não proíbe nada que é impossível de ser feito. Então, se foi proibido de se falar com os espíritos, é porque há essa possibilidade. E ele proibiu exatamente pelo excesso, pela utilização equivocada. Aqui também, quando Jesus... Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria comentar o seguinte, Edson. Quando você fez toda essa histórica aí, a Índia é desde 3.000 a.C., né? Isso. Se a gente põe mais 2.022 anos até Cristo, né? São 5.022 anos. Então, essa crença ela é mais antiga do que a Moisés. E Moisés é 4.500, mais ou menos, 4.000 anos, né? E mesmo assim, existe toda essa resistência, essa teimosia da sociedade religiosa do mundo, né? De alguns dos cristãos, em negar. A gente eu vou chegar aqui na frente exatamente nessa ideia. Eu quero trazer essa ideia para a gente perceber, a partir da presença da ideia da reencarnação. Em várias culturas, da presença da ideia da reencarnação. Na cultura, ao redor do ensinamento do Cristo. Apesar, e também nas palavras do Cristo, existe essa ideia da reencarnação. Como é que essa ideia da reencarnação, em determinado ponto, em determinado momento, como é que ela foi sufocada? Por que ela foi ridicularizada? Por que ela foi colocada ao largo do nosso pensamento? É essa a tônica dessa caminhada que a gente está aqui fazendo. Então, o principal aqui dessa ideia de Jesus é isso, que assim, se existia essa possibilidade, por isso que Jesus pergunta. E pergunta não é só essa vez, não, várias outras vezes ele tem várias referências que a gente vai ver em relação à reencarnação. E a gente tem esse Orígenes, que nasceu lá na Alexandria e Egito, é considerado até o século VI o maior especialista da Bíblia, um dos pilares do cristianismo nascente, viveu de 186 a 253, foi preso por um imperador e ficou vários anos preso e depois acabou morrendo na prisão. Então ele acreditava, e os discípulos de Orígenes também acreditavam na reencarnação. Até o século VI, os monges e discípulos de Orígenes, eles compartilhavam e acreditavam nessa ideia da reencarnação. Ele deixa textualmente essa frase aqui, ó: toda alma vem para este mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas da sua vida anterior. Seu lugar nesse mundo é determinado pelos seus méritos ou deméritos anteriores. Seu trabalho neste mundo determina o seu lugar no mundo que se seguirá após este. Então, é uma ideia bem clara, escrita por esse que é um dos pais da igreja, por um dos mais respeitados conhecedores da Bíblia, lá do cristianismo nascente. Ele deixa essa ideia bem clara. Hoje, muitos dos escritos de Orígenes, a partir também porque ele compartilhava e participava das reuniões
em Alexandria, lá na biblioteca de Alexandria, em que o bispo Sírio lá, que a gente colocou, queimou toda a biblioteca, todos aqueles escritos, e todos os escritos que, de uma certa maneira, trazem essa ideia, poucos fragmentos deles ultrapassaram. Hoje, quando as pessoas vêm falar contra o espiritismo e vêm dizer que essa ideia da reencarnação é absurda, e que Orígenes só escreveu uma frase, que se for uma só frase não tem nenhum valor, porque é só Orígenes, tira Orígenes fora e a ideia acaba, entendeu? Então, é mais ou menos esse tipo de argumento que faz a defesa contrária à ideia da reencarnação, por aqueles que contradizem. Ele também era contra a ideia da trindade, porque a ideia da trindade também, ele dizia que o corpo de Deus não pode ser como o nosso. Jesus nasceu de uma mulher, por isso um corpo é humano e sujeito à morte. Então, naquela época, aquele cristianismo místico queria, de uma certa maneira, estabelecer algumas condições para a doutrina que eram condições místicas, condições dessa trindade, condições de Jesus como sendo o próprio Deus, e condições de santos. E aí, se você mantém a ideia da reencarnação, aqueles santos pelos quais as pessoas oravam, faziam os pedidos e entregavam valores à igreja, para a igreja de São Fulano, São Beltrano, se você traz a ideia de que aquele santo pode não ser tão santo e que está imerso num processo evolutivo que reencarnou e vai reencarnar várias outras vezes, aquela ideia fica, de uma certa maneira, prejudicada. Então, essa ideia de Orígenes vai ser totalmente combatida, e várias ideias, lá no Concílio de Constantinopla, onde essa era uma bula. Desculpe. Esse era um lema que a igreja vinha buscando desde 200 e tanto, 300 e pouco. Fora da igreja não há salvação. E esse é o lema que houve lá no Concílio de Constantinopla, ficou registrado, assinado pelo imperador Justiniano e pelo Papa Virgílio, que todo aquele que defender a doutrina mística da preexistência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ela retorna, seja anátema, ou seja, excluíram toda a possibilidade dessa ideia de preexistência da alma e de reencarnação no Concílio de Constantinopla. E aí, por quê? Houve um golpe contra o Papa Silvério, o auxiliar dele, o Virgílio, viaja lá para Constantinopla, e a Teodora, esposa do Justiniano, de uma certa maneira, não creio que ela sozinha, creio que o Justiniano está junto, porque há uma teoria, uma ideia de que a reencarnação foi tirada da Bíblia. Eu penso que não seja só isso, foi tirada da Bíblia porque a Teodora, ela era uma jovem pobre e o pai dela trabalhava num circo, e a irmã dela era cortesã, ela virou também uma cortesã, e quando ela casa lá com o imperador Justiniano, ela quer apagar a história dela, de uma certa forma, e manda matar todas aquelas cortesãs que trabalhavam, que conheciam ela, e ela é contra essa ideia de reencarnação, de voltar a viver para resgatar as vidas anteriores e tudo isso, e a ideia de que ela quer, de uma certa maneira, eliminar essa possibilidade utilizando lá do Papa Virgílio. Mas acontece que, assim, eu penso que há uma coisa maior do que isso, porque há o Justiniano com aquela ideia de poder, com aquela ideia que é uma ideia de domínio, uma ideia de manipulação das pessoas, manipulação do pensamento, que está por trás disso. Então, ela, de uma certa forma, vai mandar o Virgílio, vai sair lá de Roma, vai para Constantinopla, fica lá 2 anos, Teodora convence ele a tomar o lugar lá do Silvério, ele volta para Roma já com
um general, e eles aplicam lá um golpe no Silvério. Virgílio, então, assume lá o papado, mas ele não consegue encontrar apoio lá da Igreja Ocidental para fazer as modificações sugeridas por Teodoro e por Justiniano. Ele não consegue esse apoio. O que acontece? Teodoro e Justiniano, vão capturar Virgílio, vão sequestrar ele lá, levar ele de Roma para Constantinopla. Ele vai ficar capturado desde 545 até 553, vai ficar 8 anos preso. E depois de 8 anos, Justiniano, querendo resolver essa situação, organiza lá um concílio composto por políticos locais e membros lá do clero ortodoxo. Não participou nenhum representante da Igreja Católica Ocidental de Roma, né? Então, eles, nesse concílio, vai estipular aquela situação de que quem defender essa doutrina mística da preexistência da alma e a opinião de que ela retorna seja anátema, assinada lá pelo Virgínio, pelo Virgílio e pelo Justiniano. E aí Orígenes ele vai ser excomungado e as obras dele vão ser consideradas heréticas, como várias outras obras vão estar dentro dessa ideia de obras heréticas. E aí, durante todo esse período, desde o Concílio de Constantinopla para frente, há uma discussão muito grande, essa idade medieval, onde muitas vezes as doutrinas e as ideias que eram contra a igreja muito poderosa, todas essas ideias que, de alguma maneira, eram consideradas contra a igreja, as pessoas eram presas, eram excomungadas, eram mortas. Então, era muito difícil debater conhecimento e filosofia durante esse período, durante essa época. Então, eu penso que mais do que os problemas psicológicos lá de Teodora, o que influenciou nesse Concílio de Constantinopla foi a ideia de um imperador que queria suprimir o conhecimento, que queria exercer o controle sobre as pessoas, exercer também o poder de forma centralizada e criar condições para uma arrecadação financeira maior. Então, na minha opinião, é isso que vai fazer com que fique afastada a ideia da reencarnação, que aconteceu basicamente por conta desse Concílio de Constantinopla, das obras consideradas heréticas, até de qualquer proposta que fosse considerada herética ou fosse considerada não aceita. As pessoas eram presas, as pessoas eram colocadas em cárcere, em prisão domiciliar, como Galileu Galilei e vários outros. Então, e a gente voltando aqui à filosofia de Sócrates e Platão, Platão atribuiu lá a Sócrates essa doutrina da existência da alma, né? Antes de entrar no mundo, assim como a partida desse mesmo mundo. O mundo das ideias, esse mundo das ideias, onde lá, neste mundo das ideias, tudo é perfeito, as formas são perfeitas, e aqui é uma cópia imperfeita, que as formas são denegridas. Agostinho, cujo pensamento vai dominar a Idade Média, lá do século V até o século XII, utilizava as ideias de Platão, mas não no aspecto da imortalidade, da reencarnação. Ele utilizava nessa condição desse mundo das ideias, desse mundo perfeito, e de que nós somos corrompidos pela matéria. Nós somos seres corrompidos aqui pela matéria. Mas, então, essa ideia que Sócrates e Platão vão registrar, essa ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, das reencarnações sucessivas, e Sócrates vai dizer isso, está nesse Fédon, livro, né, que ao reencarnar num corpo, a alma recorda as reminiscências do mundo das ideias, aquele saber inato. Ele vai utilizar isso como uma proposta, como uma das situações filosóficas, uma das situações racionais para justificar a imortalidade da alma. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou com um livro aqui, Fédon, super recomendo, um livro muito fácil, muito gostoso de ler, vale a pena para todo aquele que quiser entender melhor sobre a imortalidade. Sócrates é incrível nesse livro. Talvez
talvez ao lado da República sejam os dois melhores livros de Platão. Ô, Léo, você então vai me ajudar, você vai contribuir aqui comigo, porque eu li o livro, mas tem algumas coisas que eu não vou conseguir colocar. Mas, assim, eu tenho um detalhe que é um detalhe muito interessante, que a gente precisa colocar. Ele dá essa ideia de corpo e almas distintos, mas, assim, quando você lê o livro, não sei se você teve essa mesma impressão, essa mesma ideia que eu tive. Quando você lê o livro, você vai perceber que Sócrates, o tempo todo, vai justificar filosoficamente, racionalmente, por que há a imortalidade da alma, por que há a reencarnação, por que essas coisas existem. Ele justifica isso de forma filosófica. E aí, no final do livro, mais para o final do livro, depois dele ter justificado a ideia dele da imortalidade, da reencarnação, só com aspectos filosóficos e racionais, ele fez toda essa justificativa. No final do livro, ele diz assim: mas se vocês quiserem, eu posso contar para vocês um mito. O que é um mito? Um mito é uma história, né? Posso contar para vocês um mito de como essas coisas mais ou menos acontecem, como esse mito diz que as coisas acontecem. Claro que isso eu não posso provar, porque eu estou falando para vocês de um mito. E aí, nesse mito, ele vai falar da metempsicose, vai falar dos rios, vai falar das almas que vão para os rios, e de um rio vai para o outro, depois, se for muito ruim, vai para um animal, vai para isso, para aquilo. Mas ele estava contando um mito, enquanto que no aspecto da reencarnação e da imortalidade da alma, aí ele não estava falando de mito, ele estava falando de aspectos racionais, de como que a nossa razão nos leva a chegar à conclusão de que não há como que não termos imortalidade da alma e não há como não reencarnarmos diversas vezes. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive, eu só vou ressaltar aqui que talvez na história da humanidade Sócrates seja o indivíduo com maior capacidade argumentativa, porque ele usava a partir da fala e do conhecimento do outro para poder elaborar sequências de ideias e racionalidades para poder integrar, né, a própria pessoa, os dois. E isso causava uma certa ambivalência nas pessoas, porque Sócrates dizia: não, quem disse isso foi você, não foi eu. E tudo isso é incrível. O livro mostra bem isso, eu super recomendo. O livro é interessante porque ele diz: não, mas assim, está provado, o pessoal está, mas e se não tiver? Será que você tem algum argumento para ir contra isso ainda? Aí a pessoa: não, mas eu posso pensar, alguém pode dizer isso e isso. Aí ele entra com o segundo argumento. E ele traz argumentos lógicos que fica bem evidente. É engraçado que, assim, por exemplo, Agostinho vai basear toda a literatura dele em cima dessa ideia, que vem lá de Plotino, que é neoplatônico, mas em cima dessa ideia platônica, desse mundo das ideias, mas não vai falar de reencarnação. Então, aí você vai ver que Tomás de Aquino, mais à frente também, vai basear toda a ideia dele em cima de Aristóteles, vai falar dessa imortalidade da alma e de tudo isso para a gente, mas, assim, vai falar, inclusive, Tomás de Aquino vai falar de anjos, vai falar de gradação, ou seja, que os seres existem em determinada gradação, ou seja, quanto mais eu participo de Deus, quanto mais eu tenho de Deus em mim, eu estou num nível mais elevado. Então, há uma gradação de Deus em cada um dos seres. E aí ele vai dizer de seres angélicos, de anjos, e que os anjos são essa gradação no nível mais elevado possível, e vai dizer que esses anjos eles têm corpo espiritual, de alguma maneira. Mas ele não vai citar da reencarnação. Como é que você conquista essa gradação sem ser pela reencarnação, sem ser pelas multiplicidade de existências, que vai permitir a gente avançar nessa gradação, nessa aproximação
do Deus em cada um de nós, né? Nessa aproximação do motor imóvel, né? Do único do ser verdadeiro. Nós temos parte do ser, mas nós não somos o ser, né? Nós vamos nos aproximando, cada vez mais a gente vai tendo mais parte desse ser. Então, a gente vai entrar agora nessa outra fase aí poxa, esse tempo está de pesquisa científica. A pesquisa científica a gente tem que ter coleta de forma criteriosa, verificar se o conteúdo procede da memória ou de outra fonte, deve considerar circunstâncias clínicas ou experimentais sem intervenção técnica, mas principalmente para que a gente possa concluir a verificação da existência de um padrão básico de resultados repetidos quase que universalmente. Então, temos que ter padrão básico de resultados repetidos quase que universalmente. Bom, para a gente ter a ideia de reencarnação, se você entrar no Google, dê um Google aí, a gente bota a palavra reencarnação, tem 3.630.000 resultados no Google em 0,34 segundos. Ou, se eu botar em inglês, tem 56.800.000 em 46. Você vê que as pessoas estão buscando, né, esses resultados. Se a gente buscar no reencarnação no Amazon.com, mais de 10.000 livros e revistas com a palavra em português, mais de 9.000 na loja Kindle. Com a palavra em inglês, mais de 20.000 livros e revistas, mais de 10.000 na loja Kindle, né? Então, à medida que a comunicação se expande, o conhecimento da verdade vai se firmando e vai se consolidando na proximidade de todos nós. E aí, um dos principais pesquisadores, um que conseguiu fazer com que essa pesquisa dele fosse considerada séria, fosse considerada criteriosa, que não tivesse falha, foi o Ian Stevenson. Ele era um médico, foi nomeado lá chefe desse departamento de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Universidade de Virgínia. Ele vai ter um concurso que foi lançado em 1960, ele vai escrever um ensaio para esse concurso, que é a evidência para a sobrevivência das memórias reivindicadas das antigas encarnações. A partir desse ensaio que ele escreve, lá, enquanto ele era médico, lá chefe desse departamento de psiquiatria, né? A partir daí, o inventor da máquina não é Xerox, é a fotocopiadora, né? A gente bota Xerox para ficar mais popular, né? O Chester Carlson, ele lê o ensaio e começa, então, a patrocinar o Stevenson até a morte dele em 68. Então, o Stevenson abandona o cargo dele para se dedicar a essas pesquisas do fenômeno de reencarnação e vai ser pioneiro nessas pesquisas da reencarnação. O Carson morre e aí fica sem saber o que ia acontecer, só que o Carson deixa lá no testamento um fundo de $1 milhão para a Universidade de Virgínia e Stevenson, para que Stevenson pudesse continuar os estudos. Então, foram 40 anos de estudos científicos, mais de 3.000 casos do Stevenson. Ele, em 71, ele foca ali nos estudos de características físicas, cicatriz, defeito de nascença, vai publicar esse livro, Reencarnação e Biologia. Em 74, ele pega no universo de 2.000 casos, ele vai encontrar 20 casos, publicar 20 casos sugestivos de reencarnação. E aí a gente vai perceber como ele é, assim, criterioso na publicação, como que ele tenta não chocar as pessoas. Parece que a gente ainda está na Idade Média, que a gente pode ser excomungado, ou a gente pode ser preso se a gente lança uma ideia que contradiz o mainstream, contradiz o pensamento dominante, né? Mas ele trocava também experiência com Banerjee indiano, também trocava experiência. Banerjee, inclusive, tem uma situação muito interessante. Banerjee diz o seguinte: eu sou talvez o mais criterioso de todos os criteriosos, porque eu sou indiano. Se eu apresentar num congresso alguma pesquisa e que tem algum tipo de falha, qualquer mínima falha que seja, ninguém vai querer acreditar em alguém de uma cultura que acha que a vaca é sagrada. Então, muito criterioso, mas os dois compartilhavam, eram amigos, trocavam essas ideias. O Stevenson, inclusive, tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: nunca deixe ninguém pensar que eu conheço a resposta, ainda estou procurando. Entendeu? Então, assim, por conta dele ainda está procurando, que ele ficou 30 anos, 40 anos fazendo essas pesquisas e sendo considerado
por conta disso que ele pegou 2.000 casos e publicou só 20, ainda com o seguinte laudo: caso sugestivo de reencarnação. Ele não definiu ainda, né? Então, vai passar isso, vai incluir... Normalmente, ele fazia esse tipo de pesquisa com crianças antes de serem alfabetizadas, porque aí vai descrever uma forma bem simples, porque elas também não tinham como buscar o conteúdo de outros lugares. Pega... Desculpa aí, gente. Pega aí esses casos, com crianças simples, descrevendo também essas marcas de nascença. Ele pesquisou intensamente essas marcas de nascença e foi constatado lá por ele que muitas dessas marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele, eram resquício de feridas de vidas passadas, comuns, que ficam a partir de tiros, facas e lanças e golpes em traumas, né, de grande intensidade. Ele tem várias pesquisas, isso é muito interessante, porque essas lembranças são espontâneas, e a menina, por exemplo, com 2, 3 anos de idade, está no carro do pai, passando numa estrada, fala assim: a gente podia entrar aqui e ir na minha casa, tomar um chá, lá tem um chá muito bom, não sei o quê. Aí o pai começa a notar: o quê? Minha casa? E aí começa a notar, começa a perceber. E aí depois vão perceber que assim, ela traz toda uma memória daquelas pessoas, dessa outra existência que ela tinha. Vão levar o que era o marido dela, o que era o irmão dela e o que era o filho dela na outra vida para conhecê-la, e ela vai chamar o que era irmão dela, já um senhor de idade, ela vai chamar ele pelo apelido. O que era o filho, ela vai tratar ele com muita intimidade, como se ele fosse filho dela. Ela, então, já com 11 anos apenas, nesse período do encontro, vai levar ela para encontrar várias pessoas e da rotina daquela outra vida dela, ela vai se lembrar do nome de todos. Então, são vários desses casos. Esse é o caso de Svarlata, e são vários desses casos que a gente vai perceber a partir dessas memórias espontâneas. Esse Jim Tucker vai escrever Vida Antes da Vida. Ele vai ser o sucessor do Stevenson lá nesse departamento diretor da divisão de estudos perceptivos lá da Universidade de Virgínia. Eles têm um site, esse www.reencarnationresearch.com, onde tem vários casos. Esse livro do Jim Tucker tem pesquisas científicas com lembranças que as crianças têm de vida passada. Na Netflix tem um episódio, tem uma série, Vida Após a Morte, onde tem lá o episódio 6, que trata de 2 casos do Jim Tucker. Ele participa dessa série da Netflix. Tem lá o James Houston, que é o terceiro James. Esse caso é muito bom. Tem 2 casos lá, um eu não gostei não, mas esse do James Houston vale a pena. Um menino pequenininho e se lembrava, sabia tudo de avião, se lembrava do acidente que ele teve, do navio onde o avião dele ficava, dos colegas que serviam com ele naquele navio americano na Segunda Guerra Mundial, da ilha, do local onde o navio foi abatido. Então, tudo isso aí. E essas lembranças são lembranças espontâneas de vida passada, né? E crianças Acontece o seguinte, aí aqui a gente só quer dar o fundamento do espiritismo, porque Emmanuel vai mostrar para a gente que essas memórias espontâneas, até 6, 7 anos, o Emmanuel vai dizer que até 7 anos o espírito ainda se encontra numa fase de adaptação da nova existência, que lhe compete no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. No Livro dos Espíritos, na questão 380, também vão dizer que a fase de perturbação acompanha o espírito, não cessa de súbito no nascimento, mas que gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E na vida continua, André Luiz vai dizer que aos 7 anos, até os 7 anos, a semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais. Ou seja, a criança vive numa semi-inconsciência ainda até os 7 anos. A reencarnação se consolida ali aos 7 anos. Bom, depois a gente vai passar por uma outra série de experiências, que são essas experiências
de quase morte. Então, são aquelas lembranças espontâneas. Agora, a gente tem uma outra situação, porque um dos motivos das pessoas recusarem a tese de reencarnação é a ideia de que a inteligência ou de que a memória pertence ao cérebro, e que a gente não tem uma memória extracerebral. E essas experiências de quase morte vão demonstrar para a gente a existência de uma memória extracerebral. Então, alguns médicos aí, como Raymond Moody, escreveu esse livro, A Vida Depois da Vida, e eles têm relatos impressionantes envolvendo essa questão. O Raymond Moody tem 9 experiências e diz que todas elas, quando passam por essa EQM, passam por um zumbido, paz e ausência de dor, se sentir fora do corpo, viajar dentro de um túnel, subir aos céus, ver familiares falecidos, encontrar seres espirituais e fazer a revisão da vida e ter relutância em voltar. Aí eu tenho esse cara, que é o Thomas Fleshman, acho que é um dos mais impressionantes que eu vi. Ele tem uns vídeos no TED Talks que vale muito a pena ver. E ele diz que hoje em dia as técnicas trazem 7% das tentativas de trazer de volta são bem-sucedidas. Que ainda são feitas essas tentativas, 50% das pessoas que voltam são da América, 20% dos países ocidentais e 30% dos países do leste. E relatam semelhanças impressionantes de padrão, ou seja, primeira fase, a dor se foi, há apenas paz e tranquilidade. Uns relatam alegria. Segunda fase, flutuando acima de si mesmo, vê o médico, não há atividade cerebral, eles não têm explicação para isso. Terceira fase, estão num espaço escuro, confinado, esse túnel. 98% confortável, agradável e reconfortante. 1 a 2% assustador, pessoal do umbral. Sem conexão nenhuma com a personalidade ou religião, independente de personalidade ou religião, segundo ele. Na quarta fase, uma luz brilhante, atraente, são atraídas dessa luz, voam na direção dessa luz, encontram parentes que morreram, saudosos, relatam um ser feito de luz. Então, voltam mais orientadas para o social, perdem interesse no materialismo, voltam mais espirituais, não mais religiosos, mais espirituais. Outra questão que demonstra para a gente a memória extracerebral é experiência fora do corpo. Desdobramento, projeção astral. Então, a pessoa, por desdobramento, consegue ver o que tem no outro quarto, consegue ler de olho fechado, consegue ver situações de outro aposento. Então, são várias experiências dessas. Nessas experiências, nesses desdobramentos, as pessoas afirmaram o encontro com espíritos que confirmaram a realidade da reencarnação. Outra questão aqui, a regressão a vidas passadas e hipnose. É o processo provocado por hipnose. O Albert de Rocha fez esse livro em 1924. O importante e interessante desse livro é que ele sistematizou pela primeira vez na história o uso dessa técnica de regressão de memória. De que maneira, dando passe longitudinal, fazendo assim assado. Então, ele explica e deixa isso sistematizado. Ele pesquisou vários casos. E, a partir daí, vários outros cientistas começaram a desenvolver essa técnica. Aí nós temos a terapia de vida passada. A Helen Van Baar. Helen Van Baar tem esse livro Recordando Vidas Passadas. Ela fez a regressão em 1088 pacientes, por indução hipnótica, levou esses pacientes a datas distintas, no período de 2000 antes de Cristo a 2000 depois de Cristo. E, em muitos casos, o indivíduo se lembra de uma vida prévia e do tempo entre vidas. Há guias do outro lado, se for solicitado, ajudarão o espírito a tomar uma decisão de retornar à vida e ajudarão ele na hora que ele volta para reencarnar. Ela diz, não acredita em reencarnação, tenho certeza que ela existe. E esse Brian Weiss, ele escreveu esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Essa terapia de vidas passadas, ela passou a ser chamada, aí o pessoal da psicologia pode até ajudar, passou a ser chamada terapia regressiva a vivências passadas, porque podia incomodava filósofos, incomodava pessoas para não misturar com algum tipo de religião ou para não ter uma vinculação com a crença da reencarnação, passaram a dizer que eram vivências passadas. E ela vai
esse Brian Weiss ele vai utilizar essas técnicas de forma a dissolver conflitos nos pacientes, e ele, a princípio, não acreditava na reencarnação. Ele passa a estudar e vai perceber que os pacientes realmente tinham vivido experiências remotas em outras épocas. É interessante do Brian Weiss, porque ele fez isso em 88 e ele era vinculado a uma universidade. Ele se arriscou muito, ele foi muito ridicularizado. Por alguns anos ele foi ridicularizado, o pessoal ria, mas depois o próprio governo americano começou a fazer pesquisas no mesmo sentido das deles. Então, muitas vezes, o pensamento dominante ridiculariza, mas ele introduziu esse tema da reencarnação em grande escala no Ocidente, abriu a porta para que muitas outras viessem após a ele. Esse regressão ao tempo entre vidas, esse aí, Michael Newton, ele fez essa regressão aos tempos vividos entre encarnações. Então, ele apresenta estudos de caso com as pessoas que ele hipnotizou, e eles são regredidos a um período entre as mortes e nascimentos, um período que eles estavam num lugar chamado céu, nirvana ou purgatório. Todas essas pessoas relatam aquele túnel, regresso para casa, encontro com parentes e com um guia, relatam mundo telepático, um período que eles precisam se habituar a esse mundo telepático, depois uma colocação lá, para depois eles selecionarem uma nova vida, escolherem um novo corpo, a preparação para o embarque e o renascimento. Então, a gente percebe que, assim, os padrões de resposta, eles são coincidentes. A própria mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco, vão trazer para a gente informações sobre a vida passada, Chico tem algumas. E outra questão que nos prova a vida passada, o Barnegi vai dizer que é fato científico, Sócrates já falava lá também, para provar a imortalidade, de que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Então, a gente vai perceber, Mozart, com 4 anos, podia compor sonatas complexas. Pascal, lá com 12 anos, publica um livro de acústica. A gente vai ver aquele matemático, Ramanujan, que vai resolver séries infinitas sem nunca ter qualquer educação excepcional no histórico dele. A resposta que a ciência dá é condicionamento genético ou ambiental, mas parece que totalmente inadequada. Aí o Barnegi vai dizer que hoje, depois de 25 anos, a crítica diminui, surge maior interesse, os fatos surgem cada vez mais impressionantes e vai fazendo a comunidade científica abrir os olhos para alguma coisa que precisa ser estudada. A gente tem pesquisas no Brasil, o Hernani Guimarães Andrade, brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador de reencarnação, vai escrever vários livros, Reencarnação no Brasil, Você em Reencarnação. Publicou um caso que sugere a reencarnação, 8 casos de 75 estudados, né? E a gente tem esses organismos que fazem pesquisas aqui no Brasil, o PROCE, o NUPS e a REUP, são alguns institutos que fazem pesquisas sobre reencarnação aqui no Brasil. Então, depois de tudo isso que a gente falou, para a gente dar um tempinho para vocês poderem falar alguma coisa, o elefante está na sala. Então, a ciência de conhecimento via senso comum, porque a ciência tem um aspecto dela que é esse. Quem quer falar? Oi, sou eu, mas termine, Edson. Tá. Conclua. A ciência de conhecimento via senso comum vai orientar a gente à verificação da existência de um padrão básico de resultado repetido quase que universalmente. Então, a gente vai perceber que as lembranças espontâneas vão trazer informações impossíveis de serem adquiridas por aquelas crianças de 2, 3 anos, correspondendo a memórias de alguém que viveu uma vida anterior. A gente vai ver memórias de vida passada produzidas por hipnose que trazem, e por terapia também, que vão trazer situações também confirmadas de vidas anteriores terem sido vivenciadas ali por aquela memória. As pessoas, muitas vezes, em terapia, vivem a terapia de vida passada e dizem, parece que eu inventei tudo, mas tem que ser muito criativo para ter tanta imaginação, para se emocionar tanto, para chorar, para rir, para se emocionar com tanto, é muita criatividade. As marcas de nascença
que corresponde às situações vividas por aqueles seres da vida anterior, essa regressão à vida passada, regressão a períodos entre vidas, com a mesma situação da experiência de caso-morte, passa por um túnel, encontra parentes falecidos, tem um guia, tem tudo isso. Os desdobramentos da viagem astral, que vai demonstrar a nossa memória extracerebral, informações da mediunidade, as características inatas do superdotado, que com certeza traz esse conhecimento de algum lugar. Então, obviamente, o elefante está na sala, né? Se é um problema presente que ninguém deseja solucionar porque está mais confortável assim. Então, essas são referências de estudos, aqui são as pesquisas algumas pesquisas de reencarnação que existem. Deixa eu chegar até vocês aí. Ok. Bom, esse foi o conteúdo. Se tiver alguém querendo falar alguma coisa. Está na hora, pessoal. Alguém quiser fazer perguntas aí, porque dados foram realmente muita informação. A gente já está cheio de Léo, tu levantou a mão primeiro, né? E depois, com a permissão dos colegas aí, gostaria de conversar um pouquinho com o Edson. Pois não. Eu vou ser breve, eu só quero citar, a partir do que Edson falou sobre Sócrates, que hoje em psicologia a gente tem uma questão crucial, que é independente de elementos materiais. Nós descobrimos, depois de muitas pesquisas, depois de muitos estudos, depois de muita experiência clínica, algo chamado, que foi nomeado de construtivismo. A realidade a nosso entorno, ela se constrói a partir das nossas narrativas sobre ela. E o detalhe é que essa é a área da terapia que mais cresce já há muitas décadas, terapia narrativa. Talvez a mais importante dos modelos de terapia pós-modernas. E isso começou no início do século XX, de forma muito tímida, mas tem tudo a ver com o que Sócrates fazia na época dele. E isso tem uma conexão profunda com essas questões que Edson trouxe. Quero também parabenizar Edson pela muito bem formulada exposição, com dados riquíssimos, reconheci vários, e parabéns, viu? Obrigado. Mais alguém? Edson, rapidinho, Luiz. Excelente apanhado esse que tu fizeste. De certa forma, me tranquiliza, porque eu venho estudando e tenho inquietações que eu tenho conversado aí com os meninos, com alguns colegas, como o William, o Léo, e essas inquietações me fizeram com que lesse vários desse material que tu trouxestes. Uma coisa muito interessante, muitos dos que falavam, concluíam sobre a reencarnação, os cientistas são da área de exatas, são de raciocínios lógicos, que as pessoas dizem, não, mas é raciocínio lógico, não vai pensar nessas coisas, que nada. São exatamente esses que trouxeram muitas informações. Eu tinha antes, como cabeceira, como livro de cabeceira, o livro do Brian Wells. Eu li muito esse material, porque a minha inquietação era muito grande, então eu buscava essas informações. Né? Eu tinha vontade de saber sobre isso e não sabia o porquê também das inquietações. Eu sentia uma vontade estranha de querer descobrir alguma coisa para ajudar a humanidade. Eu digo, mas meu Deus, por que isso? Até que um dia uma colega disse assim, tu faz muito, muito mais que muitas vezes a pessoa de salvar aquela estrelinha do mar, né? Salvar para que ela não morra, joga ela de volta para o mar, faz muito mais do que muitos cientistas que muitas descobertas foram em função do materialismo, né, desse sistema capitalista, né? Mas o que é muito interessante? Com essa inquietação que eu tive, eu fiz o curso de terapia de vidas passadas no Pará, quando eu comecei a fazer engenharia lá. Eu fiz curso de formação também em matemática, e eu comecei a estudar muito sobre a filosofia, estudei vários livros de Platão, fiz matemática aristotélica, buscando essas informações. Te digo que ainda não estou satisfeita, não, porque a coisa é tão boa, é tão bacana, a gente, como diz assim, a gente mais estuda e menos sabe, que até hoje eu sinto esse processo de inquietação e continuo estudando. Então, uma história bem rápida. Eu fiz esse curso de terapia de vida passada com a doutora Abigail,
Faculdade de Engenharia no Pará. E quando eu estava fazendo o curso, no momento que eu estava fazendo o curso, tinham pessoas fora, a sala era toda em vidro, e tinha um colega que não teve condição de pagar o curso, né? Então, tu poderias ser o paciente ou o que estava conduzindo. Então, num dos momentos, eu fui a condutora. E um colega que estava lá fora vendo, aí pediu que, pelo amor de Deus, entrasse para que pudesse falar comigo. E eu dizia, mas por que? Eu não conheço o rapaz e tal. E ele entrou, um rapaz muito bonito, novo, jovem, com formação, eu acho que na época, eu acho que era economista, e a professora permitiu. Então, eu disse, olha, eu não posso fazer isso agora, eu não me sinto capaz. Depois, com o tempo, ele passou a trabalhar comigo a TVP. E ele teve um problema muito sério na família, que ele perdeu tudo, perdeu o emprego, o casamento estava se desfazendo, ele tinha dificuldade, inclusive, das necessidades biológicas, né? Ele tinha muita dificuldade, ele me contou tudo isso. E pediu que, pelo amor de Deus, eu trabalhasse com ele para fazer a TVP. E nós fomos fazendo. Foi muito difícil. Tanto que eu chamei meu marido para ficar próximo, porque ele se batia muito. Eu fazia debaixo de uma pirâmide, de alumínio, aquelas coisas todas, como foi ensinada com a doutora Abigail. E o que ele sentia? Ele sentia uma dor de cabeça muito grande, ele não sabia explicar o que era. Na TVP, ele descobriu que foi um dos gladiadores, e ele não queria mais matar ninguém, ele não queria mais participar daquilo, mas só que não podia fugir, não podia sair, né? E ele conseguiu fugir e saiu correndo pela floresta, e os romanos foram atrás dele, e quando pegaram, colocaram uma máscara e imprensaram com aqueles parafusos gigantes, né? E era essa dor de cabeça que ele sentia. Com o passar do tempo, ele foi melhorando, a gente escrevia tudo, gravava, ele ouvia. Depois eu fui pesquisar, e eu dizia, meu Deus, isso é coisa muito estranha. Eu fui pesquisar e realmente teve essa máscara aí, gente, essa coisa que eles botavam na cabeça das pessoas e prensavam. E aí eu digo, estou cada vez mais encaminhando para as confirmações, né, dos cientistas, dos grandes ídolos que eu tenho, como Galileu, que tu colocaste, com relação à evidência do espírito, com relação à evidência da reencarnação. Então, eu te parabenizo pelo esse trabalho que tu trouxeste, parece que foi para mim, permita-me escolher dizer, parece que foi para mim, foi um material fantástico que trouxeste, sabe? E confirmou, e eu estou assim, com o coração muito cheio de gratidão por esse trabalho que tu trouxeste, tá? Claro que também através dos nossos colegas aí que estão junto contigo trabalhando nesse curso básico do Espiritismo, e que para mim, gente, eu tenho que declarar uma coisa para vocês. Quando vocês falaram, curso básico do Espiritismo, eu disse, eu acho que eu já estudei muito, não vou fazer esse curso não. Rapaz, eu estou vendo que, mais uma vez, aqui eu não sei nada, e que tenho que estudar cada vez mais, tá? De básico não tem nada, tem muito de esclarecedor, viu? Agradeço imensamente, muito obrigada pela noite de hoje. Quando vou continuar estudando, Edson. Obrigado, porque assim, a ansiedade é Juliana, fale, Ju, senão... Não, continue falando aí, depois eu converso. Não, eu fale você, porque eu falo muito, depois eu vou lhe atrapalhar. Eu falo todo mundo junto. Não, eu só quero agradecer, porque realmente sua apresentação foi muito boa. Me mandaram aqui, Ju, que maravilha! Aí eu disse, fale no chat para todo mundo ver. Realmente a aula foi muito boa, foi muito esclarecedora. Viu? Parabéns. Eu quero colocar, só que às vezes assim, a gente fala de a regressão à vida passada. Eu tenho um amigo que é gago, é engenheiro também, ele é gago, aí ele foi fazer uma regressão, viu uma vida que ele roubou uma galinha, enforcaram ele, cortaram o pescoço, aí ele passou 3 meses sem gaguejar, depois ele voltou a gaguejar. Aí foi de novo no Papa da Reencarnação da terapia de vida passada no Brasil. Aí o cara mostrou uma outra vida que também tinha enforcado ele, alguma coisa assim, diferente. Passou mais também 6 meses sem gaguejar. Depois voltou a gaguejar. Ou seja, o problema não é esse, o problema deve ser alguma coisa diferente, né? Então, a gente gosta de solução mágica não tem. Tem trabalho, tem esforço. Há muito tempo, todas as reencarnações dele, está enforcado, né? Ele está sempre sendo vítima. Quando ele se encontrar numa reencarnação em que ele é o algoz, aí é que ele vai, talvez, solucionar o problema.
Diga, Luiz. É Luiz 2. Luiz 2, diga. É William. William, diga. É o médium de Luiz. O Edson, eu estava vendo aqui também, você citou várias obras aí também, e eu vi aqui no livro aquele Pensamento e Vida, que também você deve ter visto aí, né, o capítulo 11, que ele fala sobre berço, né? Tem muito a ver também, né, com o problema que ele diz que, excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão, todo berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Verdade. Aí vai, é uma página quase uma página e meia, né, falando sobre isso aí, né? Aí você falou também sobre o problema do berço, que o berço é o momento inicial no processo de experiência no laboratório que escolhemos, né? No nosso caso é a Terra, né? Eu acho muito legal, a gente tem sempre em mente a questão que as experiências casa e morte traz, que essas regressões trazem, é uma questão da solidariedade. Ninguém está sozinho, tem sempre guias, tem sempre mentores, tem sempre os espíritos que estão auxiliando essa caminhada. Eles estão preparando o caminho, eles estão abrindo a porta para você passar, onde você vai ser melhor para você, onde você vai encontrar as situações. Eles estão controlando as crianças, que a reencarnação só consolida com 7 anos, eles estão ali suprindo, auxiliando. Tem um mentor que vai acompanhar a criança constantemente até 7 anos. Depois de 7 anos, ele deixa ela mais à vontade, sai de perto, fica mais à distância. Mas até 7 anos tem um mentor ali acompanhando. Então, a gente vive num mundo solidário. A gente tem sempre alguém cuidando de nós e temos que fazer a nossa parte também, cuidar dos outros também, para devolver algo daquilo que a gente recebe, né? Correto. Mais alguém, pessoal? Edson está ali, é doido para responder todas as questões. É bom que pergunta, me dá a oportunidade de falar. Pois é. Se também não perguntar agora, Luiz, que é o Cicerone de hoje, pode responder depois. Pois, com certeza. Eu tenho o telefone de Edson. Ô, Edson, as pesquisas, os fatos, né, as terapias e tantas outras coisas que vão surgindo com a evolução do homem, porque mesmo o homem tendo aquele pensamento materialista e às vezes até um ranço, né, que às vezes aquelas pessoas que são estudiosos tem momentos que não querem nem ouvir falar de determinadas teses, né? Mas é normal isso, e é importante que seja assim, porque a religião, digamos, ela tem a função da religião, sabe? E a ciência tem a sua função. Não pode o cientista pensar como religioso, senão a gente não descobre as coisas e fica todo mundo parte até para o dogmatismo. O tempo vai passando, e a gente lembra daquela pergunta lá do que Kardec faz, se o espiritismo seria a religião do futuro. Dizia, será o futuro das religiões. Aí se pode fazer assim, o espiritismo será a ciência do futuro? Não, será o futuro das ciências. Porque, no fim, todos vão descobrindo, podem até dar nomes novos, criar novos conceitos. No fim, a gente vai para a mesma coisa que, como agora você está vendo as obras de André Luiz sendo usadas como referência de estudos científicos, é muito comum, agora está muito forte isso. Eu vi uma mensagem do Dr. Bezerra, tem uns, 6 anos, 5 anos, que eu li essa mensagem, porque me pediram para fazer uma palestra sobre ela, e que ele dizia o seguinte, ele falava o quanto que a gente já evoluiu, né, que nós somos capazes de ir para o espaço, mas também tem a questão toda das misérias que ainda imperam no mundo, por uma série de questões, que aqui não vamos discutir, e que tem muita ciência, ainda muita coisa a aprender, mas que vai chegar um momento em que o cientista vai negar a reencarnação na igreja dele,
mas vai para o laboratório trabalhar e vai lidar com a reencarnação do ponto de vista fático ali, real. Então, que isso é algo que virá com a evolução, é o que a gente sabe, né, que vem com a evolução. Não vai ser uma situação de dogma, vai ser, o cara vai pegar o relatório e assinar, mas aí o pastor da igreja dele vai estar dizendo, não, não existe, não existe. E acaba que alguém vai ficar falando sozinho, né, em algum momento. Então, a necessidade da evolução, ela existe por isso. Senão alguém vai falar sozinho e os fatos vão estar atestando o que vem se falando. Você falou de que você começou 3.000 anos antes de Cristo. Eu até comentei antes que foi Moisés, são 4.000 e poucos anos, né? Antes até de Moisés. Está lá no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita está lá. Somando com o que já andou aí, 5.000 e tantos anos. E mesmo assim ainda existem tantas controvérsias, né? Ainda existe tanta coisa para se falar. Pessoal, vamos lá. Quem quer falar mais é Jaci. Edson, não, eu sempre, só um apêndice ao que o Luiz estava falando, com relação ao cientista, o próprio Einstein, né? Que eu leio tanto sobre a vida dele, ele não acreditava em Deus, mas no final de suas pesquisas ele dizia, o universo é muito bem organizado. Tem que existir alguém por trás organizando tudo isso. Deus. E Deus não brinca com dados. E é interessante que Emmanuel vai dizer que o futuro da religião é a ciência. O futuro da ciência não é a religião, ele vai dizer o contrário, que o futuro da religião é a ciência, né? E aqui esse livro, aqui não sei se dá para verem, Bhagavad Gita, é muito interessante de ver. E olha o meu como é. É todo riscado, todo... Estudou pouco, leu pouco, ele é todo riscado, todo marcado, tá certo. Léo queria falar aí também, Léo. Fala, Léo. Eu queria acrescentar que em 1930, 2 estudiosos, um linguista e um engenheiro, Edward Sapir e Benjamin Whorf, eles criaram uma teoria chamada hipótese Sapir-Whorf. Entre tantas coisas, ela diz que aquilo que a gente consegue perceber no mundo é de acordo com o limite da nossa linguagem. Portanto, quanto mais elaborada é a capacidade linguística e o repertório daqueles indivíduos, melhor possibilidade de compreender fenômenos e enxergar eventos do que outros que não têm isso. Então, a partir disso, a gente descobre o porquê que algumas pessoas não conseguem entender determinadas situações e mantêm fixadas na negação desses eventos que outros veem. Isso é importante para poder a gente entender que, ao lado desse fenômeno linguístico, também podem existir questões afetivas dessa e de outras vidas que impedem a pessoa de entrar em contato com aquilo, que talvez neguem a própria identidade dela, neguem suas certezas, e por isso que é tão difícil a gente sentar e conversar com a pessoa que tem opiniões diferentes e seguir tudo bem. Mas, viu, Léo, eu penso que, assim, no momento que a gente está, não tem mais como um justiniano... Ele está fazendo o quê? Um justiniano fazer segurar um conhecimento, porque no ponto que a gente está, essa ideia, ela está muito... Você viu no Google quantas pesquisas, quantos livros, quantas consultas, quantas matérias de jornal. Isso está tão disseminado que não tem mais como segurar essa informação. Essa informação ela, fica muito mais acessível porque ela está na linguagem, começa a estar na linguagem mental, psicológica das pessoas, essa língua. Outra coisa que eu queria falar para a Jaci, ela gosta de ler, tem um livro, Lynne McGarty, eu acho, não sei se ela já leu O Campo, O Experimento da Intenção, é um outro livro dela. Um desses 2 livros é muito interessante porque ela vai contando todas as experiências que vão sendo realizadas ao longo do planeta, em diversos laboratórios ao longo do nosso planeta, diversos cientistas, para trazer ideias novas, ideias que fóton de luz, que nós emitimos luz, bioluminescência, ideias de reencarnação, ideias da intenção de você
intenção de cura, você lançar uma energia. Então, assim, é um livro bastante interessante para a gente tomar consciência de quanto que a ciência está chegando perto desse mundo espiritual, chegando perto dessa ideia de não materialidade, está chegando cada vez mais perto de tudo isso. Na verdade, retornando, né, Edson? Porque teve esse desvio de curva aí, né, com a questão da ganância, né, do cristianismo, né, dos papas, né, e essas coisas todas, e foi outro motivo também que me fez questionar muito, quando eu comecei a ler a Bíblia, li mais ou menos, tinha uns 15 anos, com um tio padre na família, me deu uma Bíblia de presente, eu comecei a ler e comecei a questionar, eu não tinha muita esclarecimento, eu digo, não, mas não pode ser, Deus não é essa pessoa da Bíblia, Deus não é esse ser humano aí que pune, Deus não é esse machista, eu ficava me questionando, e foi outra coisa também que me levou por aí, e que há bem pouco tempo, uma grande amiga que eu tenho, ela é evangélica, e aí ela traz a Bíblia o tempo todo debaixo do braço, aí eu falei para ela, eu disse, minha amiga, irmã querida, posso te dizer uma coisa? Por favor, questione tudo, questione, eu falo para ela, né? Se pergunte, leia com atenção, e aí se ofendeu. Aqui é a palavra de Deus, eu disse, então tá bom, se é a palavra de Deus, então guarda no teu coração, eu falei para ela. Não vamos discutir por causa disso, que eu não quero perder a tua amizade. Mas é isso aí, Edson. Parabéns mais uma vez. Obrigado. O Jaci, tem um livro chamado O Espírito e o Tempo. Eu não sei se você já leu. Ele é de Herculano Pires, né? Hermínio Miranda. Não, Hermínio Miranda? Hermínio Miranda. E ele mostra ele nos traz horizontes, né, de adoração, formas de adoração que o homem, como o homem adora a Deus. Então, começa lá de trás, né, dos índios, lá dos minerais, vegetais, pessoas que adoram até hoje as plantas, as árvores, a natureza, etc. E vai mostrando que as formas de adoração ela evoluem. A gente vai evoluindo a forma de adorar. E ainda existe realmente muita necessidade de muitas pessoas adorarem dessa forma. Não quer dizer que elas estão certas ou estão erradas, não é nem isso. E isso vai mudar porque as pessoas vão evoluir, né? Mas o que você fala é real. Uma vez uma pessoa me disse que as obras de Irmã Dulce e de Chico Xavier não tinha valor nenhum, porque tinha um parâmetro lá da Bíblia que ela disse que não cumpria. Eu digo, sim, mas então eu vou para o inferno certinho, eu já estou lá, porque se o que eles fazem não serve, imagine eu que não faço nada. Tá, vamos prosseguir. Estamos às 9h12. Só um apêndice, Luiz. Uma das coisas que eu faço muito, Edson, quando se eu leio alguma referência a por exemplo, Leonardo da Vinci, aí eu leio a biografia de Leonardo da Vinci, já li a biografia de Tesla, de Einstein, nunca acaba, né? Porque eu fico naquela intenção de descobrir o comportamento, né? Para chegar lá nos finalmente, como o do Einstein, que eu acabei de citar, né? O que eles estavam procurando? Aí, no final das contas, o cientista está procurando provar a existência de Deus. Pois é. Léo, vamos lá para encerrar? Você quer falar ainda? É um pecado. Não, eu só queria lembrar que a gente já ultrapassou o horário, só isso. É isso, nós já passamos o horário. Isso é uma coisa assim, eu não sei nem descrever o prazer que dá a gente participar desse trabalho aqui. Eu estou olhando ali a Cádia, já estou vendo daqui, a felicidade dela sorrindo, todo mundo feliz. E é básico, imagina quando for para o módulo avançado aí. Entendeu? Para quem é novo na doutrina espírita, a pessoa pode parar e dizer, meu Deus, isso é religião? Isso é, sabe? É espiritismo, é isso? Porque às vezes a gente ouve coisas estranhas aí pelo mundo se falar sobre a questão do espiritismo. Estou muito contente, muito feliz. Todas as aulas que eu já assisti até agora são 10. Quem foi? Cadê? Júlia? Fez a desafio, Edson. Empatou, viu? Que ela falou assim, a aula de Ana foi perfeita. Me deu um trabalho. Vai falar que Ana me deu um trabalho. E jogou desafio para você. Então, pessoal, nós vamos precisar encerrar por causa do horário. Né? Poderíamos ficar aqui mais tempo, mas Edson está precisando se recuperar, que ele está saindo do processo da Covid. Então, vamos fazer o seguinte. Nesse momento, nós vamos todos silenciarmos, fechar os nossos olhos e pedir a Deus
que ele possa envolver Edson em boas energias e saúde, porque ele está, mesmo ele estando no finalzinho desse processo do Covid, ele esteve aqui conosco, não bateu fofo, como diz o ditado, né? Então, que todos nós possamos enviar nossas melhores energias nesse momento para ele. Será um passe que ele vai tomar de 20 e poucas pessoas. E nós vamos pedir mentalmente. Para isso, ficaremos em silêncio pelo tempo de orar um Pai Nosso. Ok, amigos, eu vou pedir a Léo para fazer a prece. Até porque meu computador acusou o fim da bateria, eu esqueci de botar o carregador. Por favor, Léo, faça a prece. Amigo Jesus, nós rogamos por todos os nossos irmãos que se encontram doentes nos hospitais, nos manicômios, nas ruas, abandonados pelas famílias, que o Senhor leve a esperança, leve o consolo, o amor a todos os que se encontram encarnados no planeta Terra nesse processo de transição, leve luz e prosperidade para todos os desencarnados, segundo a sua vontade, e que possamos ter amanhã e nos dias seguintes dias de paz e de harmonia, segundo a sua vontade, que assim seja.